uma nova região do Brasil. E a região que nós vamos trabalhar hoje é. Vamos ver se esse cenário ajuda vocês ou se algum adereço aqui na minha pessoa, na minha composição, vai ajudar vocês aí a dar aquele site, aquela instalada, tipo assim, que região é essa, né? A nossa região, a região a ser trabalhada nesse vídeo hoje é a região sul. Mas o sul é apenas o Rio Grande do Sul? Não, não, não. O sul é só chimarrão, o sul é só churrasco, o sul é só aquelas guloseimas maravilhosas, aqueles doces, né? Torta alemã, como a gente costuma falar aqui na região sudeste. É só isso? Não, o sul ele é riquíssimo em história e em cultura. E nós vamos ver a parte geográfica do sul para depois entrarmos na cultura. Como é que vai ser isso? Fica ligadinho aí que a geografia do Rio Grande do Sul vai aparecer para vocês aí agora, de uma forma bem dinâmica, bem didática e bem animada. Então, foca nessa edição que essa festa do Sul não tá para amador não. Essa festa do Sul foi feita com muito cuidado e eu vou seguir com o meu chimarrão aqui que ó, que negócio danado de bom. E aí, dando prosseguimento, a gente tem que entender o seguinte: o Brasil, nesse período aqui, né? Aliás, a Europa, né? Ela vai, né, se dividir em dois grandes reinos que na época, duas grandes monarquias que na época praticamente disputavam territórios nas colônias. E que monarquias eram essas? Eram as monarquias ali de Espanha e Portugal. Então, o mundo foi dividido entre espanhóis e portugueses. Tudo que ficasse a leste, né, era de Portugal, e a oeste era da Espanha. Então, as 370 léguas que nós mostramos aqui vai mostrar a questão do Tratado de Tordesilhas, aquele famoso tratado entre espanhóis e portugueses. Mas nem sempre foi assim. Por quê? Porque vira e mexe a galera que estava aqui, espanhóis invadiam um pouco o território dos portugueses e vice-versa. Então, nós vamos ter essa questão, né, de um invadir o território do outro, mas não por maldade. Vamos seguir aqui nesse nosso cenário. Eu havia falado, então, né, está dividido entre Espanha e Portugal. E aí, vira e mexe, eles invadiam, acabavam invadindo o território um do outro. Por isso, essa mistura de culturas também. Mas se vocês prestarem atenção, não é só essa questão que vai envolver a colonização do sul do Brasil também, não. Uma outra questão muito importante era o Rio da Prata. O que o Rio da Prata ele possibilitava? O Rio da Prata possibilitava que a prata encontrada, principalmente aqui em Potosí, saísse, né, por meio de embarcações, passasse pelo Rio da Prata e fosse direto para a Europa. Então, esses metais aqui, os metais preciosos desse período, eram muito, muito disputados. E aí nós vamos ter algumas colônias fundadas, né? Dentro, aqui, a colônia de Sacramento, Portugal vai entrar, Espanha, e eles começam a disputar essa colônia que fica bem de frente para Buenos Aires. Conforme nós vimos, né, o Rio da Prata está aqui, era por esse rio que era escoado, né, a prata lá de Potosí na Bolívia, né, atual Bolívia. E o que acontecia nessa região aqui? Como tanto o Rio da Prata e o Rio Uruguai eram rios muito importantes para escoamento de produtos, em 1680 vai ser fundada a colônia do Sacramento aqui nesse território aqui. E aí, olha quem funda? Portugal. Só que fica em frente a Buenos Aires, da Espanha. E aí a Espanha vem e toma de Portugal.
Então, essa questão aqui de territorial vai ser muito disputada. Nós vamos ter o Tratado de Lisboa, que vai fazer o seguinte acordo entre espanhóis, né, e portugueses, para quem que vai ficar essa região aqui da colônia do Sacramento, de fato, né? Nós vamos tentar entender que durante praticamente um ano a disputa entre portugueses e espanhóis foi muito grande por conta de um rio e é também não só do Rio da Prata, o Rio do Uruguai, como já foi mencionado. A briga entre portugueses e espanhóis nem sempre foi assim. Vai chegar um determinado momento que tanto a colônia de Sacramento quanto a galera lá de Buenos Aires vão acabar convivendo, tendo que aprender a conviver, principalmente por conta do comércio. E aí nós vamos ter o seguinte fato: os lusitanos, os portugueses, eles vão começar a vender os seus produtos, principalmente lá de São Paulo, né, aqui da região sudeste, de outras regiões do Brasil, mais barato. É o tal comércio de contrabando, que a gente chama, né? Para as colônias, para os argentinos. Então, os argentinos começam a comprar açúcar, melado, todos esses produtos que saem daqui, principalmente de São Paulo, que está bombando nesse momento, né, na região sudeste. Olha a importância da interferência das regiões, das demais regiões, para que se forme uma região, por exemplo. O Sul ainda não estava formado até então, né? O Sul ainda não existia. Existia o espaço geográfico que era disputado, né? E aí nós vamos ver em 1681, com o tratado, né, com esse tratado aqui, vamos voltar um pouquinho, Tratado de Lisboa, se eu não me engano, esse tratado vai devolver a colônia, né, do Sacramento para o rei de Portugal. Aí nós voltamos de novo, né? E aí nós vamos seguir agora adiante com outros tratados e futuramente, século XVIII, o Brasil começa a tomar cara de Brasil e o Sul passa a ser formado, principalmente por conta dos 7 povos das missões aqui jesuítas. Aí nós vamos ter a interferência católica aqui nessa região. A cultura gaúcha, ela é muito rica, ela nos ensina muito e nós podemos dizer que é um pedacinho da Europa no Brasil. Mas muitos de vocês devem se perguntar, mas por que a população lá é tão diferentona das outras regiões? Observar, né, nós vimos no vídeo do mapa as questões de território, né? Como que ficou ficou o sul do Brasil? Nós temos a impressão que o Rio Grande do Sul do Brasil, né, o Rio Grande, que é o sul. Não, olha só, se vocês prestarem atenção, nós temos o estado de Santa Catarina e do Paraná. E aí, prestando atenção com quais países eles fazem fronteira, ó, Paraguai, Argentina e Uruguai. Então, nós vamos ter também uma influência muito forte aqui dentro desse pedacinho aqui que nós chamamos de sul, de argentinos e uruguaios principalmente, tá? Os paraguaios nem tanto, mas a Argentina e o Uruguai principalmente vai influenciar a cultura gaúcha, tá? E como assim, só o Rio Grande? Não, todo o estado. E como é que ficou o nosso sul do Brasil? Ficou assim, ó. Desse jeitinho aqui. Vamos ver quem tá com a memória boa? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Essas são as cores do nosso querido Rio Grande do Sul. Nosso sul, ó, do sul do Brasil. Agora nós vamos aprender um pouquinho mais, né, sobre a bandeira gaúcha, o símbolo da bandeira gaúcha, as cores, e vamos partir para a festa de fato, a questão da dança, dos trajes típicos e tudo mais que nós estamos propondo nesta festa cultural. Penso certo sobre
as cores e a origem, né, o significado das cores da bandeira do Rio Grande do Sul. Alguns historiadores e pesquisadores vão dizer o seguinte, que o verde ele simboliza os pampas, simboliza a questão do território, né, da vasta extensão de terra, muito verde, muita mata, né, muita flora, né, a parte bem questão bem ambiental mesmo, focada. O vermelho significaria o sangue, né, o ideal revolucionário, o sangue derramado, né, em prol de uma causa. E o ouro, o amarelo, seria o ouro representante das riquezas oriundas lá dos pampas gaúchos do Rio Grande, né, do Sul, ali, né, e parte de outros territórios do próprio estado inteiro em si, né. Já o brasão, né, esse símbolo aqui que fica no meio, ele vai ter um significado de armas, é um brasão de armas com as cores da bandeira, já dentro ali do ideal da República Juliana, que teria sido uma república que foi declarada, né, durante algumas revoltas dentro do Brasil, em específica no Sul, e aí o Rio Grande do Sul, ele passa a lutar nessas guerras, nesses monumentos, e aí nós vamos, nesses movimentos, aí nós vamos ter, como eu acabei de falar, a bandeira do sul do Brasil, nas cores verde, vermelho, amarelo e o brasão de armas e o seu significado. Mas muitos de vocês devem se perguntar, mas por que a população lá é tão diferentona das outras regiões? Nós temos um fator que vai mostrar o processo de colonização. Quando os primeiros colonizadores chegam ao Brasil, lá em 1500. Porém, antes de 1500, em 1492, Cristóvão Colombo chega às Américas. Chegando até as Américas, é descoberto, segundo os europeus, um novo continente vai passar a ser alvo de disputa entre portugueses e espanhóis. Por quê? Tanto Portugal quanto Espanha já estava a 1000 por hora a todo vapor nos mares com as grandes navegações e as expedições marítimas. E qual era o objetivo tanto de uma quanto de outra? Fundar suas colônias. Quando nós falamos em história, né, das regiões do Brasil, nós temos que ter em mente que todas elas, sem exceção, teve a presença do homem europeu, ou quando eu falo do homem, do ser humano europeu. Então, em algum elemento cultural, em algum momento na cultura, na característica de alguma região do Brasil, vocês vão perceber que existem elementos que vieram da Europa. É só observar as características das danças, por exemplo, a quadrilha. Quadrilha é uma dança que praticamente surgiu lá na Idade Média, Idade Média para a Idade Moderna, nos grandes bailes. Não era quadrilha, tinha um outro nome, se eu não me engano, e aí dançava-se em par, né? E alguém ia narrando aquela dança. Quando se chega ao Brasil, as expressões que são usadas na quadrilha, que é muito utilizada na região sudeste, em todas as regiões, mas mais especificamente na sudeste, nordeste e até a norte, nós vamos ver que o anarrié, anavantu, balancê são expressões francesas, porém a dança foi sendo apresentada de forma característica portuguesa. Por quê? Porque os nossos colonizadores não foram os franceses, foram os portugueses. Quando você vai para a região sul, que foi a região que é a região que nós estamos abordando nessa aula de hoje, nós já temos algumas características um pouquinho diferentes. Vamos lá. A região sul é a menor região em espaço geográfico. 576.774 quilômetros ali de espaço, metros, quilômetros quadrados, ou seja, é a menorzinha de todas, é a caçulinha, né? E o porquê disso? Nós temos a região sul, ela foi
palco. Quando foi palco, dentro dela ocorreram várias revoltas. Uma das revoltas que aconteceu lá na região sul, se vocês olharem o chapéu lá atrás do gaúcho, o lenço vermelho, até aqui o lencinho vermelho, vocês vão ver que nós vamos ter a farroupilha. Professora, o que é isso? O que é farroupilha? Guerra dos Farrapos. A Guerra dos Farrapos praticamente separou o sul do Brasil do Brasil. O sul ia ser uma região à parte, o sul ia ser separado do Brasil. Pensa, o sul ia ser como se fosse um país, um estado independente. Só que, quando nós estudamos a história de uma nação, a gente não pode deixar de lado alguns elementos. E aí eu trouxe alguns elementos na aula de hoje, né, nessa videoaula, digamos, agora sobre o sul do Brasil. E aí vamos conhecer alguns elementos característicos do sul do Brasil, além da prenda. E aprendendo um pouquinho sobre essa região hoje, e vamos aprender através de uma festa. Bora comigo, porque história eu tenho para contar. Agora vocês vão observar a roupa da prenda, tá? Uma caracterização feita com muito carinho, homenageando as prendas, as gaúchas. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que entender da roupa da prenda. O vestido da prenda não pode ficar acima do joelho. O vestido da prenda, ele tem que ser abaixo do joelho. Elas costumam usar o cabelo preso, um coque, algo do tipo, um cabelo preso ou semi-preso, como eu estou usando. O meu está semi-preso, né? Arcos com flores, né? E em toda a região isso é muito característico. Detalhes, entendeu? Como mangas mais bufantezinhas, né? Lembrando que elas têm origem lá na Europa, né? Então vamos lá, uma prenda infantil, ela deve usar o vestidinho rodado no joelho, de preferência com um babadinho, como vocês vão ver aqui, ó. Sem perder a essência de ser criança, porque a prenda infantil é uma criança, né? Arcos de flores, né? Então a flor é algo muito característica dentro da vestimenta da prenda jovem. Pode usar cores florais, não precisa ser cores mais fechadas, pode ser cores alegres. E o sapato da prenda jovem não necessariamente precisa ser um sapato preto, pode ser um sapatinho mais clarinho, desde que não perca a essência da infância da criança. Isso jamais deve ser perdido, tá bom? A prenda infantil. A prenda jovem já é uma prenda mais, digamos assim, que está entrando ali na adolescência. Então essa prenda, ela também tem que tomar muito cuidado. As blusas, geralmente, elas têm a gola mais alta, né? São mais fechadas aqui assim. E as mangas bufantes e o vestido sempre no joelho, tá bom? Nunca acima, sempre abaixo do joelho. Uma outra característica da prenda jovem, aquela prenda adolescente, ela não deve usar joias. É exatamente isso. Joia é uma coisa adulta, então cada idade tem que ter ali a sua particularidade. Eu não vou colocar uma joia numa criança, eu não vou colocar uma joia numa prenda jovem, né, na fase adolescente.
Agora, a prenda adulta e a veterana, que seria uma prenda como essa que vos fala, né? Ela deve usar o vestido, bastante detalhes de renda, botõezinhos, bordado. Se vocês observarem, o vestido tem um babadinho que vai aparecer a composição do vestido para vocês logo. Após muito tempo guardando os limites do sul do Brasil, o gaúcho migrou para o norte e do norte mudou o perfil. Deixou para trás a campanha e a beleza dos campos dobrados e se foi a buscar nova vida numa terra de mato fechado. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Só quem parte é quem sabe da dor de deixar o seu pago e sua gente. As lembranças rebrotam ao redor, só o forte consegue ir em frente. Nos peçoelos vão laços de afetos e a honra de ser o que são os centauros das bandas do sul, povo guapo criado em galpão. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Ao chegar no torrão de seu gosto, vão semeando alegria e respeito. O trabalho em seguida dá fruto, e o fruto é um consolo pro peito. Mate quente ou mate gelado, chimarrão ou então tererê, os costumes vão sendo mesclados num país com sotaque de tchê. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Quando bate a saudade daninha, nos gaudérios tão longe de casa, a cordiona resmunga num rancho e o churrasco respinga na brasa. No alicerce de algum CTG, o Rio Grande campeiro floresce aos gaúchos de alma pioneira. Comovido o Brasil agradece. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões desta pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira.
fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. Este é o Brasil de bombacha, é a saga da raça guerreira. Nos fundões dessa pátria se acha um gaúcho abrindo fronteiras. A chula, ela é do Rio Grande do Sul e vem da chula de Portugal. A chula antigamente era usada durante os bailes onde dois peões queriam dançar com uma mesma prenda. Então eles desafiavam-se, né? Ficavam ali duelando. Aquele que fizesse o passo em sapateio sem erros teria o direito a dançar com esta prenda pelo resto do baile. Então a chula, ela é uma dança, digamos assim, de conquista, né? E é muito interessante porque hoje em dia, né, já há alguns anos, existem campeonatos desde de crianças, de meninos, né, até mesmo adultos, onde a chula ela é muito apresentada. Esse termo chula, nós vamos ver no decorrer da nossa festa aqui, como que ele foi introduzido. A gente já viu que é uma dança, né, um sapateado que veio de Portugal. E realmente é muito difícil fazer, né, porque é muito marcado, é muito bem marcado o compasso ali, a marcação dos passos. E é para quem está acostumado desde guri, como eles falam lá no sul, né? E é interessantíssimo porque ela tem uma beleza, uma característica rústica, bonita, né? E agora nós vamos ver um pouquinho da chula na nossa festa. Porque teve chula na nossa festa? Ou vocês estão duvidando que teve chula? Ah, teve. Fizemos a chula. Vamos ver como é que ficou?